Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBA-OCM. Hoje é um podcast aí que a gente vai falar sobre Oracle DataGuard, falar sobre o que é um Physical Standby Database. E eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tá no mudo aí. Fala, Guilherme, tudo bom aí contigo? Show de bola, por aqui tudo certo. Vamos lá, Thiago, dá mais uma sequência aí para o nosso podcast sobre Oracle DataGuard. A gente vai fazer uma imersão de DataGuard no próximo mês, então a gente tem feito umas lives aqui de aquecimento para o pessoal realmente entender os conceitos, entender o quanto que isso é importante. Pessoal, se você não assistiu os podcasts anteriores, na playlist principal do nosso canal tem ali o podcast Oracle DataGuard, que você tem entendendo ali o que é arquitetura, entendendo já alguns elementos do que é o Oracle Net dentro dessa arquitetura do DataGuard. E hoje a gente vai dar uma sequência aqui, essa sequência de podcast, falando sobre o que é um Physical Standby Database. Então vamos falar aí, Thiago, um pouquinho sobre esse conceito, né, cara? Um conceito importante. Talvez seja uma das formas até mais utilizadas quando se fala de DataGuard, né? E explica aí um pouquinho para a gente sobre o que é esse Physical Standby Database. Perfeito. Então, em uma configuração DataGuard, nós temos os nossos bancos Standby, que nada mais são do que as réplicas do nosso banco primário, um banco produtivo, onde a aplicação roda a maioria das suas inserções, né, DML no modo geral, e geralmente as consultas têm um banco separado ou podem rodar também nesse banco primário. Essa réplica física, né, o nosso standby físico, nada mais é do que uma réplica do nosso banco produtivo, do banco primário, a nível de bloco, né, ou seja, ela é uma réplica idêntica, bloco a bloco, do nosso banco primário. Então, a estrutura física dessa réplica é exatamente igual ao nosso banco primário, diferente de outros tipos de réplica que nós temos. Por exemplo, o nosso standby lógico. Standby lógico ele não é uma réplica exata na camada física do banco de dados. Então, você pode ter data files a mais ou a menos, table spaces a mais ou a menos do que você teria no banco produtivo. Já no standby físico, você não tem essa diferença. O redo é enviado e aplicado diretamente ali nos blocos e você realmente tem essa camada física idêntica. Geralmente utilizada, né, essa réplica é utilizada para cenários de disaster recovery, em alguns cenários também para redirecionar, né, descarregar aquelas consultas que onerariam o nosso banco primário para esse standby físico. Muito bom, Thiago, muito bom. E aí a gente sabe que precisa fazer toda uma preparação para o seu primário, para o seu banco de dados ali que você tem hoje se tornar um primário de um DataGuard, né? E a gente já falou até no episódio anterior um pouquinho sobre o Oracle Net, o quanto que isso é importante nessa comunicação, né? Do primário com o secundário, com o standby. E fala um pouquinho aí, cara, sobre essa configuração inicial, como que isso é feito na prática. Perfeito. Então, inicialmente, você vai precisar que o banco primário consiga se conectar, consiga se comunicar com esse standby. Afinal, essa atualização dessa réplica será feita através do envio de redo do banco primário para o banco standby. Então, você precisa fazer com que na camada de Oracle Net tudo esteja muito bem configurado. Então, você adiciona, né, uma entrada TNS Names ali dentro do seu banco primário, que vai estabelecer essa comunicação com o banco standby. Lá nós já falamos, né, que é necessária a criação de um serviço estático para que você consiga estar se conectando naquela réplica, mesmo que ela não esteja aberta, que é a maioria dos casos, né? Muito bom. Muito Bacana. bom. Quer falar mais alguma coisa aí? Vamos lá, só o clima ficou um pouquinho mais ameno aqui, a garganta está pegando. Mas vamos lá. Além dessa configuração da camada de Oracle Net, você precisa apontar no banco primário, no banco produtivo, que ele fará parte de uma configuração DataGuard. Então você tem uma parametrização necessária para isso, que é a nossa log archive config. Lá dentro você tem um parâmetro, que é o dgconfig, e você vai estabelecer para quais membros dessa configuração será enviado o redo e de quais membros você fará o recebimento de redo também.
E além disso, né, não menos importante que isso, além de falar que ele está dentro da configuração, você precisa estabelecer no nosso outro parâmetro, o log archive dest n, onde n assume valores de 1 a 31, o nosso descritor de conexão do TNS-Names, que é para onde esse redo gerado vai ser enviado. Então, no caso, eu preciso apontar o banco primário para que ele envie o redo para esse banco standby, e lá ele consiga fazer a aplicação e aí sim se tornar essa réplica exata do banco primário. Legal, Thiago, muito bom. E, cara, vamos falar um pouquinho dessa relação aí de você ter um físico standby, né? Isso acontece também no universo de cloud, cara. Uma empresa tem cloud, isso acontece também. Isso acontece de forma talvez híbrida. Isso acontece mais no on-premises. Como que realmente funciona essa relação dessa utilidade de você ter um físico standby dentro de ambientes on-premises e cloud, ou até mesmo híbridos ou multi-cloud, né? Exato. Então você pode sim, né, ter um ambiente, por exemplo, on-premise, e você tem a sua réplica, o seu banco standby na nuvem. É uma medida de proteção, né? Então, caso venha a ocorrer uma falha catastrófica no banco primário, você consegue fazer uma holy transition, ou seja, transformar a réplica no banco primário e o primário se tornar uma réplica, né? Depois de tratar daquela falha que ocorreu nele. Também é possível utilizar o DataGuard para fazer essa virada para a nuvem, né? Então você cria um banco standby na nuvem, depois faz um switchover e passa a operar na nuvem. Também é possível fazer isso. Então existem vários cenários onde você consegue estar aplicando esse standby físico através dessa configuração de envio de redo que torna tudo isso disponível, né? Então essa camada de envio de redo que nós temos, nós chamamos de serviços de transporte, e tanto de maneira síncrona como assíncrona esse transporte pode ocorrer, e é preciso estar muito bem configurado, né? Você precisa apontar realmente para onde está aquele banco, né? Como que você vai acessá-lo, né? Em qual host ele está, exatamente a porta no qual o listener está operando e que conheça o serviço dessa réplica. Que legal, Thiago. E vamos lá, cara. O físico standby, eu acho que um dos pontos também importantes ali de a gente ter a questão da role transition, né, cara? O que que é essa role transition, que também são os conceitos importantes para a gente poder falar, né? Legal, a Role Transition nada mais é do que o banco, dentro da configuração da DataGuard, troque de função. Então, a role, né, quer dizer, numa tradução literal, o papel ou função que algo desempenha. Então, por exemplo, eu tenho a role primária e tenho a role standby. Então, role transition é quando um standby passa para primário e o primário passa para um standby. Então, isso acontece quando? Pode ser para manutenções, por exemplo, vou fazer uma aplicação de patch. Faço aplicação de patch no standby, depois faço a virada, aplico no meu antigo primário, que agora é o novo standby, e depois volto e eu tenho ambos os ambientes com patch aplicado com o mínimo downtime possível. Operações de upgrade utilizam essa mesma estratégia. Isso, quando acontece de maneira planejada, nós geralmente utilizamos o switchover, né? O switchover ele faz com que haja essa transição, não exista perca de dados, e você o usa justamente para esse tipo de operação. O outro tipo de role transition é quando você tem um failover. Então, você teve uma falha catastrófica no seu banco produtivo, você vai fazer o failover para um standby. O ideal é que seja feito para standby físico. A gente pode tratar disso em outros podcasts, porque também é um assunto bem completo e bastante extenso. Mas, nesse cenário, o standby vira o primário e o primário vira um standby, só que desabilitado daquela configuração. Porque como houve um erro lá nele, ele precisa ser corrigido e depois readicionado a essa configuração, feito o reinstate desse banco. Muito bom. E, pessoal, talvez para quem não tem experiência ou nunca mexeu com DataGuard, isso pode ficar um pouco confuso, né? Talvez até para quem já trabalha com DataGuard mesmo, de entender esses conceitos na prática, de não ter esses conceitos bem fixados e não ter esses fundamentos. E por isso a gente vai fazer uma imersão de 2 dias, abordando 8 projetos de DataGuard, abordando temas da prova de certificação, abordando simulação do mundo real, uma troca de experiências sobre cenários do dia a dia que pode ajudar dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. Se você quer ver isso na prática, cara, é fundamental você realmente participar dessa imersão.
Eu costumo dizer, né, na verdade a gente recebe um feedback de muitas pessoas que participam das imersões, que normalmente em 2 dias elas viram sobre aquele assunto que não tinham visto no último ano. Então isso acontece bastante. Então tem muitos DBAs aí, muitas vezes, que estão buscando, estão no nível pleno e querem ir para o nível sênior. O que eu recomendo, né? Começa a atender os requisitos que o sênior faz. Eu acredito no ser antes de ter. Antes de você ter o cargo, você seja o cara sênior. E o sênior é um cara que domina DataGuard. Acho muito difícil você ter um profissional sênior hoje, um DBA sênior, um cara que trabalha com banco de dados Oracle, que está nesse nível mais avançado e que não domina DataGuard. DataGuard é um tema fundamental para o dia a dia, para grandes projetos. E quem tem esse conhecimento, com certeza está se destacando bastante, né, Thiago? Exatamente. Então, a gente vê cada vez mais no mercado que mesmo o nível pleno já está precisando do conhecimento da DataGuard, né? Então, já é cobrado justamente por isso, porque para ele se tornar o sênior, ele já precisa dominar aquilo antes de virar aquela função. Então, o DataGuard é essencial, várias grandes empresas têm, é algo bastante corriqueiro quando você fala de disaster recovery, hoje em dia também de alta disponibilidade, né? Então, o DataGuard oferece esses 2 pontos, né? Alta disponibilidade e segurança para o seu ambiente em caso de falha. E uma das coisas, cara, que eu costumo falar bastante, Thiago, muitas vezes algumas pessoas estão no cargo e não estão fazendo não estão atendendo as expectativas do que é necessário para aquele cargo. Outras pessoas atendem somente o que aquele cargo pede. Então, está sendo pedido, ele atende. Está sendo pedido, ele atende. Agora, você quer crescer rápido, quer se desenvolver rápido, a gente tem visto pessoas hoje, até dentro da mentoria, que estão virando sênior em 1 ano. E saindo de júnior para pleno, pleno para sênior, a cada 6 meses sendo promovido, a gente vê que isso é possível. São aqueles que entregam mais do que é pedido. Eu sempre busquei isso na minha carreira desde lá do início. Como que eu consigo acelerar a minha evolução? Como que eu consigo ter um resultado acima da média? Porque a média é o que a maioria das pessoas realmente fazem, né? É realmente você atender e você fazer mais do que aquilo que está sendo pedido. Acredito que essa é a fórmula para você realmente se destacar, ser promovido e ser um profissional acima da média. Tiago, mais algum tema aí, cara, que você queira acrescentar sobre Physical Standby Database? Acredito só acrescentar, né, com isso que você acabou de falar, mesmo alguém que esteja trabalhando com um banco, por exemplo, Enterprise Edition, que hoje não usa DataGuard, eu sugiro que participe da imersão até para conhecer a solução e para você depois mostrar para o seu tech lead, para o seu gerente de TI, os benefícios da implantação de um ambiente desses dentro lá do seu ambiente empresarial, porque realmente ele traz muitos benefícios. Se você está com um banco, por exemplo, que está muito sobrecarregado, está rodando muito backup em cima dele, muita consulta, de repente vale a pena você pensar em um Active Data Guard, para você descarregar essas consultas nesse banco standby, jogar o backup para esse outro ambiente. E isso é interessante porque, como é uma cópia física exata, o backup serve. Então, você consegue fazer o backup no standby físico e depois fazer a recuperação, se necessário, no seu banco primário. Então, vale a pena, como o Guilherme falou, você precisa entregar a mais. Então, se hoje você é um pleno, você precisa conhecer isso aqui. Se sua empresa não tem hoje, chega já com essa melhoria. Isso já vai te dar uma visibilidade muito grande. E normalmente, Thiago, eu vejo muitas pessoas que muitas vezes são alunos e mentorados nossos que estão no nível júnior e pleno e falam assim, cara, não estou conseguindo uma vaga de sênior, está muito difícil. Não está, não. Vaga é o que não falta. Normalmente é você que não está atendendo os pré-requisitos. Agora, se você quer atender os pré-requisitos, eu acho que primeiro, dominar no dia a dia é importante, tá? Então, dominar no dia a dia é fundamental. E normalmente você prova o seu conhecimento, o seu domínio, né? Para as pessoas que trabalham com você. Se você é um cara que trabalha e dá conta do recado e resolve as buchas, cara, você vai conseguir provar a sua experiência sobre aquele assunto, o seu domínio sobre aquele assunto. Agora, como que você começa a provar o seu conhecimento para quem não te conhece? Ou pelo menos ter a oportunidade de conversar e de mostrar o quanto que você sabe fazer numa entrevista, por exemplo. Cara, tornando o seu currículo, o seu LinkedIn mais atraente, tirando uma certificação. E foi exatamente assim que eu consegui, inclusive, uma vaga na Oracle. Eu queria trabalhar com Exadata e nunca tinha trabalhado com Exadata. O que eu faria? Cara, fiz a minha parte. Eu fiz o que estava dentro do meu controle. Eu estudei, tirei uma certificação, e mesmo sem a experiência no dia a dia, no ambiente produtivo, cara, montei VMs, passei na prova de certificação e fiz a minha parte. Aí eu tive a oportunidade de entrar numa entrevista
e mostrar claramente quais são os meus objetivos, o quanto que eu estava disposto a poder aprender, a me desenvolver, a estudar, a evoluir naquele assunto que eu já estava estudando há um bom tempo. Então, acredito que essa seja uma excelente estratégia para chegar num cargo de sênior, realmente vocês dominarem essa questão do DataGuard. Lembrando, pessoal, que nós temos vagas limitadas, nós estamos com as inscrições abertas aí para essa nossa imersão, então nós temos a possibilidade de você participar presencial em São Paulo ou de forma online. Se você tem interesse em participar, deixa um comentário aqui embaixo, que o meu time pode te explicar como que funciona. O Bruno Amoedo colocou aqui, stand-by manual ainda é utilizado hoje? Vamos lá, Bruno. Essa questão de stand-by manual é uma questão ali meio que paliativa, né? Quando você não tem o licenciamento Enterprise, você tem um Oracle Standard. Quando se fala do DataGuard em si, né? Do stand-by physical, ele é algo que é um recurso da versão Enterprise Edition. Então, quando as pessoas estão na versão Standard, tá? Elas fazem meio que um manual, pegam alguns scripts e utilizam basicamente o RMAN para poder recuperar o banco do outro lado e ficar fazendo a aplicação de archive de forma bem manual. Existem várias questões ali que desvantagens, né, comparado ao stand-by physical mesmo do DataGuard. O DataGuard ele é muito mais inteligente, tá? Mas isso pode ser utilizado sim, tem algumas empresas que utilizam sim, por questões de falta de investimento, às vezes de não entender a importância ou de ser um ambiente menor, né? Não ser um ambiente que utiliza as features do Enterprise hoje. Pode ser que muitas empresas utilizam hoje, a gente vê que sim, algumas pessoas ainda utilizam o stand-by manual, mas para grandes empresas, realmente a gente vê a grandes vantagens, o quanto que isso faz sentido, né, Thiago? Você tem uma versão Enterprise com stand-by de verdade mesmo, né? Exato. E até essa aplicação, né, que o Bruno citou, ela não entra na configuração da DataGuard. Essa foi o jeitinho, né, que foi encontrado para você ter um banco replicado. Mas é a famosa gambiarra, né? Então você tem o seu banco replicado, está fazendo a aplicação do archive nele, né, do Redo, só que isso não, primeiro, não é automático, segundo, não garante que realmente todo o Redo vai ser aplicado. Então você tem vários downsides aí, né, lados negativos nessa aplicação. O ideal realmente é fazer a coisa do jeito certo, mas existem cenários onde isso encaixa, como o Guilherme falou, falta de licenciamento, ambiente muito pequeno, então existem esses pontos. Mas se você já está fazendo isso, já é um pequeno sinal de que você está precisando aumentar ali o seu licenciamento, né? Ter mais feature, e aí entra a parte técnica associada com o comportamento, que é você conseguir demonstrar para o teu gestor ou para os diretores da empresa que aquilo não é um gasto, é um investimento com tecnologia. E a gente vê que as empresas que são líderes de mercado, elas investem muito em tecnologia. Então, é visível, né, que dentro do mercado, aquelas empresas que mais investem em tecnologia são aquelas que estão no topo, estão liderando ali os seus market shares, e é dessa forma que elas conseguem evoluir, crescer, escalonar o seu objetivo como empresa como um todo, né? Tecnologia como estratégia, né, cara? Tecnologia não é custo, né? Então, quando tem essa visão, fica tudo mais fácil. E aí, pessoal, se você está assistindo aqui esse podcast e tem interesse em ter uma ajuda para poder demonstrar isso numa consultoria, né? Como que faz sentido fazer essa conta, ajudar a justificar isso dentro das empresas e dos projetos, nós temos uma área de consultoria que a gente consegue também ajudá-los com relação a esses argumentos, né? E mostrando as vantagens e desvantagens de cada caso, por que talvez esse ambiente hoje não faça tão sentido você manter com stand-by manual ainda, tá bom? Então, fechamos aqui por hoje, pessoal. Lembrando que, se você tem interesse em participar da nossa imersão, deixa um comentário aqui abaixo. E também que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Tiago, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.